Olá, eu sou o Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tube e a gente tá nessa série especial que a gente conversa de cursos de faculdade, graduação, universidade e suas carreiras. Hoje a gente vai falar de engenharia de computação, que certamente é um desses grandes cursos, um dos guarda-chuvas principais e provavelmente um dos primeiros que apareceu por aí e que domina muito essa nossa área de sistemas de programação. Para isso eu trouxe aqui professores de diversas universidades e faculdades para a gente conversar, entender o que faz ser profissional e saber o que te espera nessa trajetória. Eu estou aqui com o Fábio Miranda, que foi coordenador de engenharia de computação no INSPER e hoje é de ciência da computação. Tudo bom com você, Fábio? Tudo bem, Paulo? Seu cargo já me traz algumas perguntas que vão aparecer aí na pauta, tá bem? Bem adequado à pergunta que sempre aparece. Também estou com o professor Leilton Pedrosa, que é coordenador do curso de Engenharia de Computação da Unicamp. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paulo. Para terminar aqui do time, eu estou com o John Paul Lima, que é coordenador dos cursos Engenharia e IA, é isso? Aqui na FIAP. É isso, John? É isso aí, Paulo. Um prazerzaço estar aqui com todos vocês aqui, poder falar um pouquinho sobre essa área tão fascinante que é a engenharia da computação. Enfim, uma área que, como vamos conversar aqui e ver aqui hoje, ela está em todo lugar, né? Então é muito legal a gente poder ter essa oportunidade de mostrar um pouquinho dos nossos cursos e dessa profissão tão bacana aí que existe. Então eu já queria saber, se é tão fascinante assim a engenharia da computação, eu quero saber o que é esse profissional, o que é essa pessoa que se forma em engenharia de computação, com o que geralmente ela trabalha. É óbvio que essa pergunta é difícil, porque tem gente que vai trabalhar no mercado financeiro e fica trabalhando com bolsas, e tem gente que vai trabalhar com biomedicina e nunca mais vê o computador na vida, ou algo parecido. Mas quando foi trazida essas disciplinas e foi montado esses cursos, qual que é a visão e o exercício da profissão no dia a dia que costuma aparecer de um engenheiro, de uma engenheira da computação? Eu acredito que a engenharia da computação, como todas as outras engenharias e as novas profissões, elas aparecem da demanda e da necessidade que as empresas, enfim, a nossa própria sociedade exige. Então vamos pegar o caso aí da engenharia da computação. Ela surgiu da engenharia elétrica. Então, quando se inventou lá os sistemas elétricos, a gente começou a eletricidade nas cidades, enfim, e nas indústrias, surgiu a necessidade de ter um engenheiro especialista naquilo. Ok, depois de um tempo, isso bifurcou na eletrônica, então começou a aparecer os computadores e tal, os sistemas. E aí chegou um momento que não adiantava um engenheiro eletrônico ser o especialista em computação. A gente precisava de um outro profissional, que é o engenheiro da computação, que entende muito de hardware, que entende muito de software e consegue otimizar esses dois grandes conjuntos. Eu digo que, resumidamente, a engenharia da computação é a profissão que desenvolve soluções tecnológicas programáveis. Daqui a pouco a gente vai ver um monte de exemplos aqui. Mas hoje em dia, com IoT, Smart Cities, etc., soluções programáveis estão em todo lugar, seja no próprio microfone, no meu smartwatch, seja no meu celular, na minha televisão, no meu carro, enfim. Em todos os produtos, eles estão cada vez mais tecnológicos. Eu acredito que essa demanda que a sociedade tem sobre engenharia da computação surge com um pouquinho do histórico, né? Se a gente pegar a ciência da computação, em geral surge dos departamentos de matemática, e engenharia de computação, em geral, surgem dos departamentos de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, né? As duas coisas não podem ficar sozinhas, né? Tem que ter alguma coisa para conversar. E esse curso, ele surge exatamente dessa demanda. Se a gente pegar, por exemplo, lá na Unicamp, a gente teve o primeiro curso de ciência da computação do país, em 1969 já. E lá em 89 a gente já criou um curso de engenharia da computação, que era a união da engenharia elétrica, né? E especialmente engenharia de eletrônicos, né, com a ciência da computação. E aí, desde então, a gente tem esse curso aí que serve para conversar com essas duas grandes áreas. E então, seria realmente para tentar aplicar a computação para grandes sistemas programáveis. Acho que o John usou esse termo, porque o que eu às vezes vejo é que tem muito lugar que a engenharia de computação está muito próxima de programação no geral e computação no geral, e menos em engenharia. Mas os cursos de onde vocês vêm, tem muito essa aplicabilidade de olhar, olha, o que a cidade, o sistema, o John até aqui durante a gravação apontou e falou, olha aí um sistema que a gente está usando os mecanismos de áudio e captura e etc. Tem no curso universitário de engenharia de computação, tem essa visão? Ou ela vai caindo muito mais para código e programação pura? Não estou diminuindo, tá? Não acho que programação pura estou diminuindo. Só estou, às vezes, tentando colocar se tem essa realidade ou se tem isso que o John e o Leilton estão trazendo. Eu diria que a engenharia de computação, ela interfaceia com o mundo físico.
Pode ser hardware, pode ser um sinal, pode ser uma onda eletromagnética. Então, é isso que ela agrega, além de só desenvolver código normalmente. Claro que no mercado em que desenvolver código é fantástico, o engenheiro de computação tem uma base muito grande para atuar até como programador. Mas de formação, ele tem essa propriedade, ele pode trabalhar com automação, com sistemas embarcados, com essa ideia de infraestrutura, mundo físico, interface com fenômenos aí da engenharia, né? Alguns são térmicos, outros são eletromagnéticos, eletrônicos e assim por diante. Pegando, acho que o gancho nisso que ele trouxe, quando a gente olha, por exemplo, um próprio smartwatch, né? Então a gente começou lá com o Santos Dumont fazendo um relógio de pulso mecânico, era o sistema mecânico. Quem seria o pai daquela ideia? Seria um engenheiro mecânico que tem ali as engrenagens, etc. Em 1950, 1960, os circuitos eletrônicos. Então o engenheiro eletrônico começa a dominar aquela tecnologia e falar, opa, agora eu vou colocar aqui o sistema digital, um alarme. E hoje a gente fala de smartwatch, é um sistema programável. Ele não é só um circuito eletrônico que tem uma bateria, ele é muito mais do que isso. E quando a gente fala de colocar um programa aqui dentro que consiga transmitir um vídeo, áudio, voz, processar informação, ler os meus biosinais, a gente está falando de uma eletrônica específica. A programação precisa andar junto com a eletrônica. Então, nos nossos cursos lá, por exemplo, na FIAP, a gente dá muito essa questão do hardware. A gente começa a falar da metaverso, realidade virtual, o nosso celular funcionando como um meio para a gente poder entrar nisso, ou o próprio óculos da realidade, de realidade virtual, é um baita de um produto da engenharia da computação. Eu preciso colocar muito poder de processamento ali dentro, eu preciso ter um programa muito bem feito e enxuto que consiga conversar com esse tipo de tecnologia, e não dá para um engenheiro eletrônico fazer isso, e não dá para um cientista da computação também se preocupar com essas questões de hardware. Então o engenheiro da computação, ele anda nesses dois universos. Concordo super, Paulo, que tem vários cursos por aí que fala que é engenharia da computação e no fundo é só programação, é muito mais ali ciência da computação e tal. E nos cursos que vocês trabalham também tem essa pegada de ter, eu não sei se é eletrônica a palavra correta, mas de ter sistemas embarcados, eletrônica, tem parte física, a gente pega em coisas durante o curso? O engenheiro eletrônico, o engenheiro de computação, né, vamos dizer, ele trabalha desde o circuito, né, do circuito elétrico lá, do projeto de circuitos digitais, até o software que vai integrar esse circuito, sistema operacional, tudo. Então, não é que é só hardware, não é que é só software, né? As duas coisas precisam conversar e você precisa conhecer como é que o hardware funciona, mesmo que você nunca vá projetar o hardware, ou você precisa conhecer como é que o software vai interagir com esse hardware, mesmo que você nunca vai programar esse software, né? Então, acho que essa interface, essa interação, ela é natural do engenheiro da computação, né? E sim, eu acho que o engenheiro da computação hoje em dia ele vai criar muitos sistemas que são software, né? Sistemas puramente lógicos, mas ele tem que estar atento ao onde esse negócio está executando, né? Onde ele está rodando, onde é que está sendo armazenado, como é que esse processo, como é que essa informação está trafegando, né? Quais são os protocolos de comunicação, como é que esse sinal é processado, como é que essa imagem é representada dentro do computador. Tudo isso é uma tarefa do engenheiro da computação. Não é só programar o software, não é só programar o hardware, né? Lá na FIAP, o nosso currículo é baseado em challenges, em desafios, né? Então, para cada ano de cada curso, a gente tem uma empresa parceira, a gente já coloca um desafio ali para os estudantes. A gente já fez desafios com N empresas diferentes. Vou trazer um exemplo aqui. O segundo ano de engenharia da computação, há 5 anos atrás, a gente fez uma parceria com a Gerdau e eles tinham um problema lá de poder monitorar o espaço, que era uma fábrica gigantesca. E qual foi a solução? Vamos instalar 500 câmeras e cabear isso? Não. Né? A gente propôs e desafiou os alunos a construírem drones do zero. Então os alunos, eles que já conheciam desenho, que já conseguiam projetar as peças, eles projetavam as peças, eles montavam circuitos eletrônicos, eles faziam essa integração, eles tinham também um desafio de projetar uma placa do zero para fazer a aquisição de determinadas sinais ali. Então eles montavam esses drones, eles tinham que colocar o software dentro desses drones, tinham que voar esses drones e ainda tinham que fazer um desafio. Só para trazer o conceito de que a engenharia da computação vai muito na integração de sistemas. Então é isso, é entender de software, é entender de hardware e conseguir ter essa visão sistêmica para desenvolver essas soluções, sim, físicas e, obviamente, digitais. Lá no INSPER também, né, uma engenharia de computação que atende a essa visão. Então, no
terceiro ano, os alunos chegam a projetar uma CPU e implementar ela, equivalente a um MIPS, né? Implementar em VHDL, botar um Linux ali em cima, depois criam sistemas embarcados para as mais variadas funções, né? Controlar um robô, ser uma vending machine, assim por diante. E mais para frente, no final do curso, muitas vezes a gente sempre faz um projeto que o aluno fica dedicado a resolver um problema de uma empresa por 6 meses, né? E o que marca a engenharia de computação é que justamente as empresas têm uma demanda que não é só colocar um software numa máquina para rodar. Precisa colocar sensor, precisa colocar atuador, precisa colocar monitores no mundo físico para integrar, como o John Paul falou, uma solução, né? Um sistema que é hardware e software integrado, né? Acho que é aí que a engenharia de computação brilha. Hoje, quando entram os alunos e as alunas nos cursos, tem muita gente que já vem com alguma bagagem. Por causa de programação ou porque alguém brinca com Arduino em casa, mesmo jovem ou independente da idade. Como que são os cursos? Precisa já ter alguma empatia com alguma coisa para você entrar na engenharia da computação? Ou tudo bem eu chegar cru, nunca só uso smartphone, nunca brinquei com um desktop, nunca entendi na vida esse negócio de Arduino, nem sei que palavra é essa que você falou, Paulo. Como que é isso? É bem aceito pessoas que têm totalmente os backgrounds completamente diferentes? Eu posso chegar cru sem problema nenhum? Eu diria que cru é uma palavra... Acho que você quer dizer uma pessoa que nunca atuou com computador, né? Nunca atuou, programou um computador, nunca tentou desmontar o computador, nunca sabe o que está acontecendo por debaixo do pano. Mas ele precisa ter alguma empatia com matemática e com lógica. Ou mesmo que não goste dessas disciplinas, esteja disposto a trabalhar com essas disciplinas durante o curso. Porque durante todo o curso, todo momento, vai ser preciso que ele formalize o que ele está pensando, formalize as suas ideias, seja na forma de uma equação dos processos físicos, seja na forma da análise do algoritmo, seja mesmo na forma de código. Ele não precisa já ter feito isso, mas ele precisa gostar um pouquinho de matemática, gostar um pouquinho de lógica, porque é isso que ele vai fazer durante todo o curso dele. Exatamente. A gente parte do princípio, e aí para toda a graduação, que o aluno tem que saber do ensino médio, né? Então ele tem que ter o conhecimento de matemática do ensino médio, português e assim por diante. Então o professor que vai ensinar Arduino lá no primeiro ano, ele vai entrar pensando que ninguém nunca viu Arduino. Começa ali do zero. Então tudo tem que começar do zero. Sempre tem um mais espertinho, uma mais destemida lá, mas... Paulo, isso tem muito. Sempre, às vezes tem um cara formado já, um cara formado numa outra profissão, um cara que é técnico, fez um técnico no Senai, enfim, que conhece pra caramba. Mas o professor, ele tem que ter esse cuidado de iniciar todo mundo no zero e, obviamente, ele vai acelerando junto com a turma e todo mundo vem junto. O estudante que vai escolher engenharia da computação, eu sempre falo, e chega muito estudante lá depois, putz, estou em dúvida se eu estou na profissão certa, não gosto da disciplina aqui, tem que fazer aqui um cálculo, não estou gostando do professor ou desse cálculo aqui. Eu falo, você não tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar com o futuro. O que faz o engenheiro da computação? É o cara que vai projetar o Tesla, que vai projetar o smartwatch, que vai projetar o novo iPhone, que vai, enfim, criar soluções IoT, Smart Cities. Você quer ser esse cara? Você quer esse cara e chegar e falar, esse relógio aqui eu que fiz, eu que inventei um dispositivo wearable, uma prótese biônica, computação, com IA. Você quer ser esse cara? Quero. Então, esse percurso faz parte. Claro que a gente tem mais afinidades com uma disciplina do que com outra, isso eu acho que é normal. Mas a gente parte sempre do zero, começa do básico e a gente vai avançando ali, né? Mas quando a gente coloca as disciplinas baseadas em projetos, em cases, fica diferente o ensino. Não é aquele ensino, eu vou aprender, tem que aprender matemática por quê? Porque tem que aprender. Não. A gente ensina a matemática que vai ser usada para resolver problemas. E desde o primeiro ano. Então muda a forma também. Mas é claro que ele precisa gostar. É como um médico não falar que não pode ver sangue que desmaia e nunca vai ver sangue. Talvez ele não vá conseguir terminar a faculdade, né? Eu concordo, reforçando o que o Leilton e o John Paul falaram. A gente assume ensino médio. A gente não requer que chegue já programando, que seja de uma linhagem de programadores, que agora a gente tem gente que é neta de programador, né? Antes não existia isso, né? E eu diria também, como eles colocaram, né? Tem que gostar e tem que ter uma certa dedicação. É muito mais importante ser dedicado do que ser brilhante para vencer numa faculdade de ciência ou de engenharia. O começo do curso, primeiro semestre da vida de uma pessoa que está estudando engenharia de computação. Ela tem uma expectativa quando entra e quando chega lá, nunca é o que a gente está esperando. Pelo menos não foi para mim, né? Eu tenho uma história, eu comecei em engenharia de computação, depois eu passei para ciência da computação. O que
E aí cada faculdade tem um viés, tem um enfoque, tem suas preferências, e eu acho isso plural e interessante. Então, onde vocês estão dando aula, trabalhando, quais são as primeiras disciplinas e até na parte técnica, o que ela vai ver? Ah, não, aqui vai ver só circuito digital e ficar fazendo aquele negócio naquela plaquinha verde lá com alumínio. Não, aqui vai ser só programação. Não, aqui vai ser só Arduino. Eu não sei, eu queria entender. E também vai ter cálculo, né? Vocês não, sem esconder, sem pegadinha aqui, né? Então, o que é um primeiro semestre da engenharia de computação? Bom, lá na Unicamp o primeiro semestre é muito, muito trabalho, né? Então, ele vai ter cálculo, vai ter álgebra linear, vai ter um pouquinho de física, vai ter humanidades e a gente vai ter uma disciplina que é uma disciplina muito legal, que é uma disciplina que vai introduzir algoritmos e programação. Essa é uma disciplina que eu tenho um apego muito grande por ela, porque eu inclusive, já dei essa disciplina várias vezes para os nossos calouros, que é onde ele vai aprender finalmente a programar o computador. E quando a gente fala programar, não é só escrever uma linha de código, mas é entender o que significa essa palavra mágica hoje em dia, né, que é algoritmo, né? Entender como é que o computador funciona e desmistificar essa máquina, que todo mundo chega lá achando que vai fazer joguinho, não sei como é que é, mas quando você olha como é que essa máquina funciona por baixo, acho que desmistifica, né? Você fala, agora eu posso eu mesmo controlar essa máquina, não ser controlado pelos algoritmos, né? Acho que essa é a primeira disciplina que ele vai ter. E, claro, todas as outras disciplinas são as disciplinas básicas de engenharia. Então, no primeiro semestre ele vai fazer cálculo 1, álgebra linear, física, uma disciplina de humanidades e por aí vai, né? Aí vai continuar isso no segundo semestre. A partir do terceiro semestre ele já vai estar um pouquinho mais maduro e vai começar a abrir mais dentro da computação. Mas antes, os primeiros semestres são realmente muito básicos. Ciência básica, né? Matemática, física, um pouquinho de química e depois a gente vai especializar em computação. Isso vai ter uma base científica e que as pessoas vão colocar como teórica acadêmica forte nesse primeiro semestre. Muito forte. A ideia nossa é essa, né? Você ter uma base extremamente forte a ponto de que depois ele vai conseguir se adaptar muito, muito facilmente, né? Então a ideia não é que a gente já vai ensinar tecnologia, inclusive a gente até evita ensinar tecnologias, porque o aluno vai aprender isso durante a disciplina de projeto integrador, mas essa base forte do que é, como é que funciona o computador, qual é o processo físico que está lá por trás, como é que é o circuito elétrico, como é que é o circuito digital, essa base muito forte é o que a gente preza, porque é isso que vai permitir que o aluno se adapte muito facilmente quando a tecnologia mudar. Bom, lá no INSPER a gente tem um primeiro semestre da engenharia um pouco diferente. Para começar, o nosso cálculo é no segundo semestre. E no primeiro semestre... Deixa para assustar um pouquinho depois, é isso? Mais ou menos, exatamente. E tem outro nome também, não é cálculo, mas... 2 golpes! Mas o que a gente faz, né? Tem uma disciplina de introdução à programação em Python que culmina com projetos e no meio tem um joguinho Pygame, etc., que é uma dinâmica bem legal. Essa disciplina segue lado a lado com uma disciplina que parece um pouco cálculo numérico, que é uma de modelagem do mundo físico, em que os alunos fazem vários experimentos. Por exemplo, vou gravar uma catapulta que eu filmei, vou tentar equacionar, vou programar em Python aquelas equações usando resistência do ar, etc., e vou usar um solver de equações diferenciais para modelar aquilo. E o projeto está correto se a gente vê que o previsto, né, pela simulação bate com o real que foi filmado. Qual que é a intenção disso? É familiarizar o aluno com equações diferenciais, noção de integral, de taxa de variação, para que depois, quando ele veja tudo isso lá nos cálculos, né, que no nosso caso chama matemática da variação e matemática multivariada, quando ele chegar lá nos cálculos, ele já tem a intuição daqueles fenômenos, né? Então, em paralelo, né, corre a disciplina de desenho técnico, né, que é bem clássica das engenharias, com uma abordagem bastante maker, né, de design thinking. Então, ela é praticamente no Fab Lab o tempo todo. Então, os alunos identificam uma necessidade de alguém, projetam um dispositivo, um device que vai atender, vão lá, imprimem no laser ou imprimem em 3D, cortam no laser, né? E uma disciplina de introdução a ferramental de engenharia eletrônica, né? Então, eles aprendem a mexer com multímetro, osciloscópio, a projetar circuitinho, projetar oscilador, depois migra para o Arduino e usa isso para construir sistemas, né, que usam uma parte analógica e uma parte digital. Então, o primeiro semestre bem orientado a projetos, bem divertido, joga um pouco, né, de estatística, cálculo, álgebra linear, um pouquinho para o segundo semestre. Nossa intenção lá no INSPER é que o cara, assim,
identifique se gosta da engenharia. Então, olha, essas coisas têm cara de engenharia, se você se deu bem aqui, você vai se sentir bem seguindo a profissão. É meio que essa a ideia. Legal. Bom, na FIAP, a gente tem uma abordagem muito, como já disse aí, sobre o Challenge-Based Learning. Então, a gente já começa, primeiro, o aluno ele entra na FIAP, ele não vai fazer... como tem outras faculdades, acho que não é o caso aqui, mas tem outras faculdades que fazem lá um ciclo comum, coloca todas as engenharias na mesma sala de aula. Na FIAP, não. Ele entrou em engenharia da computação, ele vai estar na turma de engenharia da computação. Professores dando, ensinando, trazendo conteúdo e tal. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem essas disciplinas, a gente também muda o nome, então se você entrar no nosso site e ver lá a nossa grade de disciplinas... Está disfarçada também, as mais difíceis estão disfarçadas. É mais do que disfarçado, Paulo, é mudança de mindset. A gente fala isso nas reuniões com professores que eu faço, a gente fala isso na aula magna com os alunos, a gente tem essa filosofia na FIAP. A gente tem que desmistificar aquilo que é cálculo diferencial, integral, tradicional e tem que aprender. Por que tem que aprender? Porque o MEC exige... Não, calma. Vamos ver como que a gente pode aplicar isso em problemas, cases e soluções e desenvolver projetos que a gente utilize isso. E a gente dá esse drive para os professores. Professores, vocês têm que dar um jeito de colocar isso ser útil para os projetos que eles vão desenvolver. Então, tudo nasce do projeto. A gente tem um grande projeto como empresa, né? E esse projeto, ele vai permeando ao longo do ano e os professores vão dando os seus conteúdos sempre, e aí tem entregas, tem ali o método de avaliação, ele está associado à entrega desses cases. Então, o professor de cálculo, ele não pode dar um cálculo e falar assim, isso aqui você vai ver daqui a 10 anos. Não. Tem que fazer, dar um jeito de usar e ser útil aquele conhecimento. E a FIAP preza muito pelo hands-on. Assim, a nossa base. A gente acredita que o ensino, e agora falando de chat GPT, eu sei que não é muito aqui o assunto, mas é o assunto de todo mundo falando, o conhecimento está cada vez mais fácil e palpável, né? A internet já permitia isso, graças à engenharia da computação, internet, hein? Bom, o conhecimento já estava palpável ali, né? Mas cada vez mais. Então, eu não quero que um aluno seja um grande decorador que consiga dar aquela resposta que o chat GPT talvez vai dar. Eu quero que o aluno seja o cara que consiga desenvolver projetos e resolver problemas. E isso é maker, é hands-on, é ir lá pro Fab Lab, é montar junto lá no nosso Maker Lab, é prototipar, é testar. E, obviamente, com um background, não é que ele vai testando também da cabeça dele, vendo só tutorial. Não. Ele tem que ter todo o background da ciência por trás. Mas o aluno tem que ter propósito. A gente acredita muito nessa palavra. Ensino com propósito. Se não tiver um propósito, ele dispersa. Ele dispersa, né? Ele quer... Claro, tem os 10% que não dispersam porque são pessoas... Sim. Eu não estou nesses 10%, infelizmente. Então é complexo sem ter aquela visão lá. E que eu acho que no ambiente universitário já é difícil. Eu acho que engenharia é mais difícil ainda. Que é você ver essas disciplinas que exigem. São disciplinas que exigem. E você fala, mas onde eu vou usar isso? Então eu acho que todos os pequenos ganchos que podem aparecer... Tem uns que são grandes ganchos, né? Mas eu acho que é raro. Vai falar, olha, o cálculo você vai usar exatamente aqui, já no primeiro semestre, é raro. Mas se der pra fazer um pequenininho, já tá valendo muito, não é? Com certeza, mas... Bom, ele falou do chat GPT agora eu pensei, onde é que você usa cálculo, onde é que você usa álgebra linear? Se você quer fazer o chat GPT, você vai ter que saber cálculo para saber diferencial, e você vai ter que saber álgebra linear para saber matriz, multiplicação e todas as operações. Então, onde é que você usa essas disciplinas básicas naquilo que o aluno está querendo fazer, né? Acho que a gente tem que contar um pouquinho do que está acontecendo com os alunos. Lá na Unicamp a gente tenta sempre fazer isso através de palestras, de seminários, de disseminação, na convivência que os alunos têm. Então, as disciplinas que estão um pouquinho mais para frente, que vão utilizar esse conhecimento de disciplinas básicas, já com a previsão de que o aluno já sabe isso um pouquinho mais e já consegue utilizar, né? Então, a ideia é que a gente já tenha uma base um pouquinho mais forte para ele já começar a chegar na disciplina de machine learning, de deep learning, etc., e saber utilizar de fato, né? Então, já fazer projetos, não fazer mais toy project, né? Fazer um projeto mais forte, mais real, né? Eu acho que quando eu estava na faculdade e a minha reclamação quando eu via essas disciplinas, né, de cálculo numérico, álgebra linear, álgebra 2, sei lá, álgebra de ponta cabeça, eu falava, E aí, quando eu estiver lá trabalhando e fazendo um sisteminha, uma app para o celular, nem existia na época, onde eu vou usar isso? Então é um pouco difícil. Depois que eu amadureci, eu fui vendo que algumas das disciplinas, mesmo as que foram ensinadas de forma completamente isolada, que definitivamente eu não acho legal, elas faziam sentido depois, né? Falar, olha,
Depois de um tempo que eu fui perceber que o ambiente universitário e esse estudo a longo prazo e profundo, e 5 anos, 4, 5 anos, traz isso. Ele me dava um diferencial em relação a outras pessoas que estavam no mercado de trabalho junto comigo, que a parte mais prática e direta de resultado até faziam melhor que eu, mais rápido, né? Fizeram um curso técnico, tecnólogo, ou não fizeram nada. E elas sabiam exatamente aquilo que é útil para resolver o problema. Agora, como funciona embaixo, já não sabia, né? Ah, legal, sei usar o ChatGPT, sei treinar usando o Scikit-learn do Python, usa assim, ó, aperta assim que sai. Qualquer coisa a mais já não sabe. E aí te traz uma barreira, é um limite muito rápido, né? É um teto muito rápido. Então eu acho que o incentivo para ele superar essas disciplinas, superar esse conhecimento que vai ser difícil no início, é lembrar que qual que é a diferença entre usar o ChatGPT e criar o ChatGPT, né? Eu acho que o aluno que quer criar o ChatGPT vai ter que... Não existe almoço grátis, né? Você vai ter que trabalhar. Bom, quando a gente olha a questão aí do ensino e da forma de ensinar, acho que vários de nós aqui fomos resilientes numa época onde, assim, você tem que aprender porque tem que aprender e você vai usar, como o Paulo contou, no 4º ano que você vai fazer lá, o seu 5º ano você vai fazer o TCC e você vai usar. Eu fui resiliente gostava e queria aprender e fiz, estudei. Mas a gente tinha uma questão da evasão, era muito grande. Ainda tem esse grande tabu no Brasil, que a evasão da área de exatas é grande. Talvez porque essa coisa da imposição. Jovem, digo, o ingressante na universidade, ele já não quer que seja dessa maneira. Ele quer ter propósito naquilo. E quando você começa a dar propósito desde o primeiro dia de aula, e não lá no 4º ano, muda essa relação. Porque é aquela história, putz, eu tenho que aprender isso. Eu conto muito isso, né? Se você quiser dar uma aula, por exemplo, para a terceira idade, aí o pessoal aprender a entrar na internet, se eu dar uma aula teórica de como é que é o Wi-Fi, como é que a gente conecta, ninguém vai entender nada, não vai querer, vai embora. Agora, quantas senhorinhas e senhorzinhos estão por aí acessando a internet e aprenderam como? Aprenderam learning by doing, aprendeu fazendo, teve propósito. Por quê? Porque eu quero me conectar com o meu filho, com o meu genro, enfim, com o meu neto. Então, quando a gente coloca esses propósitos, o ensino fica mais leve. Mesmo que a gente vá, como o Paulo disse, super importante, a gente tem que aprofundar. Então, não é só fazer 10 tutoriais na internet, não. É muito mais do que isso, é ter consistência. Mas tudo parte do que eu vou fazer, né? A gente está vendo ali um super submarino bonito ali. Vamos fazer um submarino? Opa, quero fazer. Ah, mas tem que aprender cálculo, tem que aprender isso, tem que calcular a derivada. Eu quero aprender, me ensina aí porque eu quero fazer submarino. Agora, quando a gente inverte a lógica, que o modelo educacional, ele vem assim, né? Era um modelo massificado, ainda é. Você tem que botar todo mundo naquela sala, 100 pessoas, 500 pessoas, e vamos fazendo. E linha de produção. Hoje não. Hoje a gente tem caminhos diferentes aí para as pessoas irem. Então, se o ensino não tiver com essa conexão, se ele não tiver conversando com esse aluno, o que está sendo ensinado, o que está sendo ali absorvido, não tiver isso aí, a gente tem ou uma alta evasão, que o cara entra e fala, não é para mim, ou então a gente não tem também aquele aluno engajado e realmente se aprofundando naquele tipo de conhecimento. Aproveita esse momento, deixa aqui nos comentários a sua pergunta sobre esse curso, sobre as faculdades, porque a gente quer te ajudar, a gente vai complementar a descrição desse vídeo com mais links, com mais facts, para que você possa tomar a decisão muito acertada na sua carreira. Aproveita e deixa o like e o subscribe no canal. No finalzinho do curso de engenharia de computação, como que tá o mercado? Essa pessoa vai trabalhar em que tipo de empresa? É fácil de ter estágio? Vocês têm alunos e alunas que são disputados? Como que funciona esse caminho final? A gente falou do começo, certo? Dessas primeiras disciplinas, acho que a gente já deu um bom disclaimer, aí, um bom modo de que tem muita coisa que as pessoas vão, às vezes, classificar de teoria. E acho que a gente passou bem, né? E algumas dessas coisas, mesmo costurando bem, só depois que eu me formei que eu falei, aquilo lá, né? Eu lembro que eu deixei para fazer na faculdade cálculo 4, acho que hoje em dia muita faculdade não dá cálculo 4, né? Pro último ano, porque eu não fiquei enrolando, e deixei pro último. Eu lembro que quando eu fiz a disciplina, eu já estava um pouco mais maduro, então eu encarei um pouco mais de seriedade. E eu olhei aqui e falei, nossa, isso aqui então lá em algoritmos que eu... sabe, eu percebi que algumas coisas estavam me faltando e que eu aprendi na marra lá e que se tivesse visto aquilo, estaria mais conectado. Então, é interessante que as pessoas hoje em dia têm um pouco essa que não precisa de faculdade para trabalhar com essa, não precisa de universidade, mas existe uma estrutura na universidade que foi pensada
bem pensada, talvez não a melhor forma possível, mas foi bem pensada, que te dá o que você precisa para a hora certa. Às vezes não está tão óbvio, mas também no ambiente universitário, no ambiente real, verdadeiro, nesses que a gente tem dessas grandes faculdades importantes, tem uma parte que somos nós que costuramos. É óbvio, né? A gente quer costurar ao máximo para as pessoas. Mas tem uma parte que somos nós responsáveis. Peraí, essa parte... entendi, isso aqui conecta aqui, eu posso usar ali. Tá certo, aquilo lá fazia sentido aparecer. E tem coisas que vão ficar questionáveis, tem outras que vão ficar mais óbvias. E somos nós. Nessa migração para... Normalmente tem essa correlação com idade, a faculdade. Não necessariamente, mas existe uma correlação. E que é quando a gente vai ganhando essa vida adulta e entrando na vida profissional. Então, acho que faz parte da gente entender que na engenharia tem essas ordens, tem essas necessidades e falar, peraí, não é possível que todo mundo tem esse tipo de disciplina há 50 anos e não faz sentido nenhum. Faz sentido. Talvez esteja um pouco escondido e tá ficando melhor, mas não é tão óbvio. Você estava falando, eu estava lembrando aí, quando eu na faculdade, acho que a disciplina que desde o colégio, eu não gostava de química. Sempre tive bons professores de química, na faculdade também tive disciplina de química e fiz engenharia elétrica, né? Quando eu me formei, fui fazer mestrado e doutorado. E eu fui trabalhar com nanotecnologia. Tive que fazer polimerização, tive que fazer reação química no laboratório. Então, aquele conhecimento que eu podia ter, enfim, passei, fiz e tal, naquele momento talvez não fizesse sentido, mas foi muito importante pra mim lá na frente. E isso, Paulo... Dá aquela arrependidinha depois, né? Não, você acaba aprendendo na marra, como você falou, né? Então, assim, é muito melhor se você aproveita naquele momento, só que às vezes a gente não tem maturidade. Eu acho que isso faz parte também. Nós, como educadores, temos que saber isso, que o aluno às vezes não vai ter maturidade, por isso que a gente tem que dar cada vez mais propósito para que ele consiga fazer essas conexões. Acho que a gente sofreu mais lá atrás, né? Nossas gerações sofreram mais, era mais empurrado, hoje é um pouco mais... que é bom, que é ótimo, que é isso mesmo que a gente precisa caminhar e fazer. Então eu tive que aprender isso, e como foi química, foi um monte de outras disciplinas. Depois eu fui montar empresa, depois eu fui... e aí você começa a falar assim, aquela disciplina de gestão de projetos que eu tive, e eu sou engenheiro, por que eu preciso saber a gestão de... Isso há poucos anos atrás, tá? Faz bastante tempo, 20 anos que eu me formei. Então lá eu tive uma disciplina, legal, gestão de projetos, mas é administração, né? A gente tinha aquela coisa, não, quero aquela coisa técnica, eu quero, né, mexer ali com o microcontrolador e tal. E de repente, eu fui montar uma empresa, tive que fazer todo o sistema da qualidade sozinho, do zero, e aí você começa a resgatar. E é isso que você falou, quando você passa por 4, 5 anos numa faculdade, gera uma maturidade, gera uma bagagem, que só lá na frente você vai ser um cara diferenciado. Você falou um pouquinho sobre o final, né, do curso, empregabilidade, etc. Bom, tecnologia, tá emprego sobrando por aí, mas tem que ser um cara bem formado. Não adianta você ser um cara que tem o diploma, mas programa aí, resolve esse problema. Não sei, não consigo nem começar. Isso não vai ter emprego. Mas para quem é bem formado, tá sobrando emprego por aí. A gente vê altos índices de empregabilidade. Mas todo mundo trabalha desenvolvendo drones e wearables. Claro que não. Mas por que os diretores dos grandes bancos, das instituições financeiras, são engenheiros? Por que será? Porque eles têm uma resiliência, talvez nós sofremos mais do que outros, a gente era mais difícil, a gente tinha que ter esse grau. E outra, que é a base da engenharia, resolver problema. O engenheiro aprende a resolver problema. Que seja o problema para passar na prova, precisa dar um jeito de passar nessa prova, que era muito difícil e tal. Então isso gera uma resiliência diferente, né? A gente sabe. Também estava falando um pouco da evasão, então também a gente sabe que isso levou à evasão e tal. Acho que hoje está ficando cada vez melhor, porque hoje a gente ainda tem essa resiliência, a gente faz as pessoas aprenderem learn by doing, aprendendo fazendo, hands-on, etc. E por outro lado, também a gente dá propósito. Então fica mais palatável. A gente consegue diminuir a evasão e a gente consegue ainda colocar ótimos profissionais no mercado. Pensando assim no final do curso, né, onde é que o aluno vai trabalhar? A pergunta é, será que o mercado de trabalho está absorvendo todo mundo? Eu acho que não só tá, como está disputando e disputando a etapa cada profissional bem formado. Exemplo disso é se você for nos eventos lá extracurriculares que a gente tem na Unicamp, escola de maratona, semana de computação, etc. As empresas patrocinam, né, esses eventos simplesmente para poder ter a oportunidade de estar perto dos nossos alunos, né, para poder. A gente tem exemplos lá um projeto agora que chama
estágio de verão, né? O estágio, em geral, é uma atividade pedagógica feita lá no final do curso, mas a gente tem agora uma iniciativa que é um estágio de verão, que as empresas podem contratar alunos mesmo no meio do curso, durante as férias, e trabalhar, e isso está sendo um sucesso muito grande. Onde é que o formado vai trabalhar, né? Essa acho que foi uma pergunta que você fez, e eu acho que em todo lugar, né? Todo lugar onde tem computação, onde tem tecnologia, o engenheiro da computação está lá, porque tem problema de tecnologia, o engenheiro da computação está lá para resolver. Alguns exemplos, por exemplo, Embrapa, né, empresa de pecuária, tudo, tem nossos alunos estudando lá, trabalhando lá. Tem empresas de centro de distribuição de mercadoria, né, você pode pensar nessas grandes e-commerces aí do Brasil. Nossos alunos estão lá trabalhando, resolvendo problemas de roteamento, problemas de entrega. Tem, inclusive, um exemplo que deixou a gente muito orgulhoso lá no Instituto de Computação. Recentemente teve o Oscar, né, o Oscar técnico, de contribuições técnicas para o cinema. E um ex-engenheiro de computação lá do Instituto de Computação, formado em 2006, ganhou esse Oscar pela Pixar, o Fernando de Góes, pelo sistema de computação gráfica que ele criou lá para simular elementos elásticos. Então, acho que isso deixou muito orgulhoso. Então, onde trabalha, bom, pode ser na Pixar, né? Pode ser no Facebook, pode ser onde você quiser. Formação a gente vai dar e as empresas estão aí buscando esses alunos. Acho que quase com certeza, sei lá, o aluno já está ou contratado ou vai ser contratado, sei lá, nos próximos 6 meses depois de formado. Com quase certeza. Em geral, quando não está contratado é porque ele está procurando uma oportunidade melhor, que ele já tem. Fora no exterior, né? A gente tem lá o nosso time de carreiras lá que monitora. Tem aluno que está no meio da faculdade, não se formou ainda, mas está contratado, trabalhando remoto, ainda mais o remoto. Acho que a pandemia acelerou isso muito positivamente. De novo, engenharia da computação, senão o teletrabalho não ia funcionar por causa da rede, por causa dos softwares, por causa dos computadores. Mas a gente tem aluno ganhando em dólar, e o aluno cursando aqui, tá lá e trabalhando com uma empresa americana, uma empresa europeia. Então também a gente está vendo cada vez mais esse processo de globalização do emprego mesmo. Você não precisa estar presencial lá, você pode estar remoto, graças à tecnologia. Reforçando, né, que o Hilton e o John comentaram, o mercado tá excelente, né? Lá no INSPER, a gente costuma dizer que a margem de empregabilidade dos alunos está em 200%, porque além de todo mundo se formar já empregado, muitos já trocam de emprego no primeiro semestre por uma oferta ainda melhor. Nós estamos lá bem no coração, assim, do mercado financeiro, né, Faria Lima, que não quer dizer que eles vão trabalhar com finanças, né, mas o mercado financeiro é um grande contratante de TI, né, para DevOps, Cloud, desenvolver aplicativos, etc. Então, boa parte dos alunos acabam se inserindo nesse mercado, ou para esse mercado ou para outros similares, trabalhando com Data Science, né, novamente para mercado financeiro e outras empresas, outros negócios de tecnologia. E ali onde nós estamos também, a gente está meio que no coração do ecossistema de inovação do Brasil, né, que é a FIAP ali perto também. Então, mais ou menos 75% de incubadoras, venture capitals estão a menos de 5 quilômetros do INSPER. Então, frequentemente, nossos alunos saem e entram meio como sócios ou vão trabalhar para startups também, ali na região. Então, o cenário, novamente, o mercado está ótimo, o engenheiro de computação é de atuação mais abrangente, ele pode trabalhar desde robótica, redes, até desenvolver aplicativos, data science, é um mercado super favorável. E em relação também a esse fim de curso, aparece o TCC, que eu também já sei que já saiu de moda em muitas faculdades, mas seja o TCC, seja uma iniciação científica, seja um estágio, seja um projeto de uma startup que você monta, né? O meu TCC foi em criar um sisteminha para entrega dos projetos e fórum. Isso em 2001, sendo que não existia isso. Não existia Moodle, não existia nenhuma dessas ferramentas de LMS ou de entrega, não existia, né? Então, era uma brincadeira, era um sisteminha, como qualquer um aí. Mas o interessante é que isso se conecta com o que eu acabei me tornando como profissional. Né? Acabei entrando nisso de educação online, de tecnologia, de correção, de social, de comunidade. Então, eu acho interessante sempre esse link das oportunidades que a gente tem no ambiente universitário robusto com o que você vai querer para a sua carreira. Né? Então, tem coisas que você estuda muito, que você adorou na faculdade, isso te guia. Né? Algumas pessoas mais, outras menos. O meu foi total. E meio sem querer, tá? Eu não falava assim, não, vou fazer isso porque o que eu quero trabalhar com isso. Não foi. Simplesmente eu fui me interessando e foi acontecendo. Então, eu queria que vocês me trouxessem um exemplo de
de trabalho de conclusão, ou de startup que saiu, ou de projeto, que nem o Leilton trouxe olha, teve um aluno, eu não sei qual que foi o TCC dele, né? Imagino que você também não saiba. Mas, enfim, o que teve de interessante que vocês viram os alunos do 5º ano, no caso de engenharia, 4º ano, 5º ano, que foi, olha, teve esse aqui, muito legal. Vale qualquer coisa, o que vocês mais gostaram. Eu sei que é injusto, né? Porque deve ter uns 4 ou 5 que vem na cabeça, aí só vai citar um. Mas o que eu quero é justo para mostrar para quem está considerando essa carreira de engenharia de computação, falar, nossa, dá para fazer isso ainda na faculdade e eu posso me envolver assim com um projeto, entende? Olha, eu acho que é difícil falar, né? Muitos projetos. O do Fernando de Góes, eu acredito que ele fez o trabalho final e, inclusive, ele fez mestrado também lá no Instituto de Computação, em computação gráfica, né? Então, ele acabou indo mesmo trabalhar naquilo que ele se formou, né? Então... Outro exemplo, olha aí, que interessante. Isso aí é uma coisa. Mas eu acho que um exemplo que eu daria seria, por exemplo, reconhecimento de imagens. Por exemplo, tem uma professora lá que trabalha com machine learning, né? E ela utiliza imagens para detectar câncer, né? Então, você tira foto e você consegue diagnosticar câncer, ou pelo menos ajudar a diagnosticar câncer. Então, ela trabalhou com alguns alunos, não só nesse assunto, né? Mas em vários outros alunos, trabalhando com imagem, processamento de imagem e inteligência artificial para detectar esse tipo de doença, né? Então, eu não quero dar nomes aqui para não ser injusto com vários outros alunos. Eu posso dar um exemplo de um projeto final de graduação de um aluno meu, né? Que ele trabalhou com algoritmos de aproximação e para problemas de logística, e hoje ele está trabalhando uma grande empresa de problemas de logística, né? De roteamento, de entrega, né? Então, acho que a gente está cheio de exemplos, né? Eu acho que se a gente começar a falar aqui desses exemplos, a gente não termina hoje. Eu diria, Paulo, que como o TCC na FIAP lá, o Startup One, né, os alunos propõem criação de startups, então não é só a parte técnica, mas tem que olhar a parte de business e tal. Eu digo que isso, como os outros challenges que os alunos fazem desde o primeiro ano, eu sempre falo para eles assim, faça o melhor que você puder, não é só fazer para ganhar nota, a nota é secundária, é coadjuvante. Faça o melhor trabalho, porque cada um desses trabalhos é um cartão de visitas que você coloca Perfeito. gosto disso. No seu LinkedIn. Como é que você vai participar de uma vaga de emprego e chegar e falar assim, tô no 4º ano de engenharia, mas o que você fez? Não, tenho boas notas. Tá, o que é nota, né? Ou sei essa tecnologia, ou sou muito bom de cálculo, né? Legal, acho que mas como que você monta, raciocina e tira, né? E faz o reconhecimento da imagem de um câncer benigno, ou faz alguma coisa, mostrar sua capacidade, não só o conhecimento, que é importante também. As duas coisas são importantes. Então, é isso que eu começo por aí. Então, antes de falar alguns exemplos aqui, eu iria, assim, de motivar a entender que o que você vai construir ali vai ser o seu primeiro grande projeto como engenheiro. Até eu falo, o último ano da faculdade é o primeiro ano como engenheiro, né? Mas, por exemplo, a gente teve um projeto super bem sucedido lá vários, né? Mas na engenharia da computação, eles desenvolveram uma bengala para cegos, que tem vários aí que a gente já viu e tal, mas é incrível a solução deles, porque usam um fone de ouvido, a bengala vai usando o GPS também do próprio celular, da própria bengala, vai conseguindo reconhecer, então a gente melhora a experiência daquela pessoa que tem uma deficiência visual, então foi um projeto super legal. Tem o Lebraille também, que era também, no caso aí, para deficiência visual, onde eles construíram um sistema para que você conseguisse, tipo um leito. Eu vou projetando as palavras em braille, com toque físico, então era uma máquina, isso também é um projeto super incrível que aconteceu. E eu acho que um outro que é até mais palpável para todo mundo, que daí também é para a área da saúde, mas não sei se vocês lembram, lá na época da Dilma e tal, vazou o prontuário médico dela, ela estava acho que num hospital, num grande hospital, e a enfermeira foi lá e tirou uma foto e vazou lá qual era o que ela estava tratando e tal, né? E é um vazamento de informação, LGPD, etc. Um grande hospital chegou pra gente, pros alunos, e falou, a gente queria que vocês desenvolvessem uma solução para evitar esse problema. Porque a foto vai ocorrer, né? Então tem que evitar de outra forma. O cara proibir o celular não dá, a enfermeira tá ali e tal. E aí o grupo desenvolveu a solução e montou a empresa. Então qual era a solução deles ali? Por visão computacional, por imagem, então tinha uma câmera lá, você tentava pegar o celular na frente, ele
bloqueava a tela, fazia toda uma coisa incrível, assim. E o hospital falou, caramba, que solução incrível. Então, aquela história, quando a gente usa a nossa criatividade para o bem, a gente usa os conhecimentos que a gente teve, né, ao longo desses 5 anos, a gente pode transformar isso em negócio. E isso fazer bem para a sociedade. Então, acho que esse é o grande ponto aí. Tem outros exemplos aqui, mas acho que esses mostram um pouquinho de hardware, um pouquinho de software, mas também ali o software olhando para a webcam que ele ia colocar, enfim, para toda essa questão ali de rede também, tinha uma questão ali de protocolo para entender, para poder avisar, tinha alarmes. Então, é um pouco disso, é olhar a engenharia transversalmente como um grande solucionador de problemas. Perfeito. Lá no INSPER, o nosso projeto final é um projeto de 6 meses, que os alunos ficam quase full time, e a gente acaba resolvendo o problema ou de uma empresa ou do terceiro setor. Esse programa foi apontado como a CNI, né, pela CNI, como uma das boas práticas em interação empresa-escola, entre outros porque todo aluno passa por esse programa, então não tem como o aluno não fazer um projeto de 6 meses para a empresa, né? Acho que citar alguns exemplos, até puxando o gancho da acessibilidade, né? A gente fez um em parceria com a Universidade do Texas, do Vale do Rio Grande, de lá. Era um sistema de detecção para uma espécie de pochete, novamente para deficientes visuais. Aplicava uma computação edge meio híbrida. Algumas coisas rodavam na CPU, outras rodavam na Coral, lá na TensorBoard do Google, etc. Várias redes neurais que ficavam sinalizando para o cego via áudio, né? Olha, tem um carro a 30 graus a tantos metros. Aqui na frente tem um hidrante, etc. Como se fosse um substituto para eventualmente uma bengala, e também reconhecendo a sinalização lá da universidade. Então, os alunos que são deficientes visuais, o sistema foi treinado, né, para ajudá-los a localizar biblioteca, refeitório, toaletes, levando em conta a sinalização local ali. Um outro que seria um exemplo bem típico que a gente tem, porque nosso curso de rede é bem focado em cloud, DevOps e cibersegurança, né? Era uma empresa de investimentos, tinha um certo momento para simular uma nova estratégia de investimentos, precisa fazer o backtesting, que é fazer, olha, se eu investisse assim nos últimos 10, 15 anos, o que teria acontecido com o meu dinheiro? Né? E eles faziam isso no Excel ou de uma forma não tão otimizada e levava ali minutos, né? Então o analista lá, que é um cara super bem pago, deixava rodando e ia para outra máquina para simular a próxima estratégia, ou ia e voltava dali a minutos, né? Então, nossos alunos fizeram um dashboard ali em que o analista coloca o investimento a ser simulado, a gente vai, contrata instâncias spot numa cloud pública e vai distribuindo ali as várias estratégias, e o cara, em minutos, ali poucos minutos, já tem todos os resultados consolidados, né? A empresa, esse foi feito numa parceria com uma empresa de hardware, a empresa quis contratar o grupo inteiro, né? Fez oferta para os 5 alunos, 3 estão nessa empresa, foram para a empresa, acho que 2 estão até hoje, né? Então são projetos sempre muito aplicados, em parte reflexo do currículo, que é bem focado em problemas que o mercado tem. Deixei por último a pergunta da ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software e talvez até sistema de informação. Mas, em especial, acho que engenharia de computação e ciência da computação tem essa confusão. Eu saí da engenharia da computação, indo para a ciência da computação, falando assim, eu vou ver menos matemática. Foi um golpe, caí num golpe ali, assim. Onde que estão as... Eu acho que já apareceu aqui, tá? Inclusive, ficou até melhor para mim. Vocês colocaram de uma forma bem sutil aqui. Eu queria deixar por último, porque senão a gente entrava nessa ladeira e ficava ali. Então, se a gente fosse tirar essa dúvida de quem tem, olha, engenharia de computação, ciência da computação... Sistema de informação, que lado, qual que é a grande diferença curricular? De trabalho também tem, mas a gente sabe que às vezes as pessoas, os caminhos são assim, mas as pessoas vão para a mesma carreira no final, não é? E aí, qual que são os principais pontos para que quem está com a gente possa tirar essa dúvida e decidir o que estudar? Eu diria que ciência da computação é o core da programação, é o foco no software, é o foco nas estratégias. Na matemática, você até fugiu, mas ao contrário. Eu acho que até num currículo de ciência da computação, matemática até mais pesada, não do cálculo diferencial integral, mas a matemática como um todo, né? Então, a ciência da computação ele tem foco na programação por si só no software. A engenharia da computação, além de ter foco em software, tem no hardware. Então, acho que essa é a grande diferença, é assim, até relativamente fácil de separar essas duas. Quando a gente já vai para engenharia de software, eu acho que ela aí já mescla com um pedaço de engenharia da computação e um pedaço de ciência da computação. Ali, né? Olhando aquele diagrama de vinho, assim, que a gente pode desenhar, a gente já veria ali, a engenharia de software é
menos hardware do que engenharia da computação, mais do que ciência da computação, né? E com foco nos processos de desenvolvimento de software, eu diria, engenharia de software. E aí os sistemas de informação, ele tem um foco mais em business, mais em gerenciar do que em ser um grande programador, do que ser um grande desenvolvedor de soluções integráveis aí, que seria o engenheiro da computação. Sem puxar o saco, eu sei que a gente está falando da engenharia da computação, mas eu diria que de todas aí, talvez a engenharia da computação seja a mais completa de todas essas, é aquela que mais abarca, inclusive, no geral, em 5 anos, né? Sistemas de informação, ciência da computação, e mesmo engenharia de software consegue ser feita em 4 anos e tal. Então a gente embarca mais nisso. Mas eu diria que essa grande diferença é ter o hardware como um dos cores, o hardware, a eletrônica, enfim, a automação, como um dos cores do curso é a engenharia da computação. Eu concordo, acho que a ideia de que a engenharia da computação está mais próxima do hardware e a ciência da computação está mais próxima do software, acho que é basicamente uma forma bastante boa de discriminar, né? Inclusive, se você for nos sites, blogs, etc., sobre vestibular, em geral, eles resumem assim, né? Mas eu acho que conta pouco, né? É claro, eu acho que falta um pouquinho mais, porque tanto a engenharia quanto a ciência da computação, o profissional vai poder criar software e integrar hardware e software, vai poder desenhar circuitos, vai poder projetar arquiteturas de computador. Então, tanto os dois cursos vão ter uma base muito forte em matemática, em física. Eles têm muito em comum, pelo menos essa base sólida de programação, tudo certo. Então, os dois cursos, eles têm isso em comum. Para a gente ver a diferença em si, no fundo, a gente tem que descobrir qual que é o conjunto de disciplinas que tem uma e não tem outra. E vice-versa, né? Então, uma maneira de fazer isso, para quem está ouvindo, é entrar nos currículos dos institutos, das faculdades, e ler as disciplinas lá. Aí você escreve um programa que calcula a intersecção e a disjunção. Isso se chama exatamente diferença simétrica, né? Então, e calcular a diferença simétrica. Então, o que tem na engenharia que não tem na ciência da computação? Acho que tem um pouquinho dessa coisa de microcontroladores, de sistemas embarcados, né? De controle, né? Disciplina de controle servomecânico, algumas habilidades típicas de engenharia, como resistência de materiais, etc. O que tem na computação que é menos na engenharia de computação? Essa preocupação matemática, né, de computabilidade. O que eu posso computar, né? O que a rede neural é capaz de decidir e recomendar? Essa questão de matemática mesmo. O que eu consigo computar, o que eu consigo resolver, quais os problemas matemáticos computacionais eu consigo resolver. Então, acho que é só uma questão mais de ênfase, mas os dois vão trabalhar tanto com hardware quanto software, os dois vão trabalhar com matemática, com física, né? Então, acho que é só esse subconjunto de disciplinas, né? E eu digo lá na Unicamp, por exemplo, a gente tem 2 habilitações de engenharia. Então, tem uma habilitação que é mais sistema de computação, essa é bem parecida com ciência da computação. E tem uma outra habilitação que é sistemas industriais, que são os processos mais tipicamente de engenharia, né? Que são microcontroladores, embarcados, circuitos digitais e etc. Então, eu acho que a engenharia da computação, talvez sim, eu concordo, é o mais completo, né? No sentido que tem mais disciplinas, inclusive a carga horária é maior, tipicamente é maior do que o de ciência da computação. Mas não é só isso, né? Não é só que um faz hardware, outro faz software. Eu acho que a diferença está na ênfase, né? Um está preocupado com o que é possível computar, o outro está preocupado em como criar esse sistema, né, para computar. Eu costumo dizer que o cientista da computação é aquele... é para quem já se decidiu. Não, eu quero trabalhar com software e talvez com data science. Engenharia de computação, como a gente já colocou, é a carreira ou a formação mais abrangente dentro da tecnologia, né? Vai lá desde o mundo físico até eletrônica, até circuitos digitais e culmina com software. Então, é para quem costuma ter um perfil mais variado, quer desenvolver, mas quer trabalhar também com robótica, quer trabalhar com criar devices. É a carreira que compra mais opções, digamos assim. Ele pode ir para muitos outros setores. E o cientista da computação, e não que seja um problema, não que seja errado, né? Ele já fez aquela decisão, olha, eu quero programar, eu quero desenvolver sistemas com um forte embasamento matemático, né? Eu quero entender do ponto de vista do que é possível, quais os limites ali da computação. Bem, eu queria agradecer a vocês 3, a gente vai deixar aqui os links para os currículos da FIAP, da Unicamp e do INSPER, para as pessoas brincarem, ver as diferenças também, e poderem conhecer melhor do trabalho de vocês. Eu
Eu fico muito honrado de ter vocês aqui. Eu acho que a engenharia de computação também tem... A gente também estava vendo com um professor da Mauá, também que tem as feiras, a FEI, também tem várias universidades grandes, não só em São Paulo, né? A gente acaba trazendo muita coisa de São Paulo e região, mas que tem essas feiras que mostram, né? Os exemplos que vocês deram aqui, acho que são encantadores. A gente está colocando essa pergunta no programa aqui do Hipsters, porque ver o que você é capaz ao término do curso é encantador. Falar, olha, legal, não quero saber do trabalho, eu quero saber o que é possível fazer com esse curso. Porque o trabalho, senão eu vou falar, você pode trabalhar fazendo investimento na bolsa, no banco. Legal, mas eu quero saber algo maior do que isso, que pode comportar as minhas vontades e desejos e ansiedades. Então, acho que a engenharia de computação dá realmente essa abordagem maior, como vocês colocaram aqui, né? Ela comporta muita coisa. Eu tenho amigos que estão em posições interessantes e que trabalham com muitas coisas diferentes que fizeram engenharia de computação. A gente também vai deixar o link aqui dos Tech Guides relacionados e para outros conteúdos na playlist e também para podcast. Espero que isso te ajude a decidir aí uma decisão muito importante de dinheiro, de tempo, de dedicação da sua vida, que é esse momento da universidade. Até a próxima.